pessoal? E aí, todo mundo bem? Todo mundo tranquilo, né? Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo, onde a gente está falando das transformações, das mudanças ocorridas na Europa no período da Idade Moderna. E aí, para a gente continuar falando, a gente vai começar a entender um pouquinho como que estava a cabeça das pessoas daquela época, né? A gente vai ter, dentro da história da Idade Moderna, um período de muitas transformações, de muitas descobertas, de muitas mudanças. E uma dessas mudanças foi no jeito de pensar e de agir das pessoas. Essa mudança é chamada de renascimento, tá? Renascimento urbano, comercial, científico, cultural. Por quê? Porque isso tudo vai voltar a ter uma força muito grande na vida das pessoas, mas de uma forma assim diferente do que eles estavam acostumados. A gente também já falou um pouquinho disso nas nossas aulas, tá? Então vamos lá. O que foi esse renascimento? Olha, a gente está falando da Idade Moderna no início, né? Essa transição, porque era tudo muito novo, né? Tudo muito diferente do que a humanidade já tinha vivido até aquele momento. Olha, na passagem do século XIV para o século XV, teve início na Europa uma época de mudanças econômicas, políticas, sociais e culturais também, tá? Que influenciaram o modo de se pensar a sociedade, a cultura e a religiosidade. Muitos cientistas, intelectuais e artistas que viveram nessa época, conhecidos como renascentistas, empenhavam-se em retomar modelos e valores da cultura grego e da cultura romana. Essa retomada dessa cultura ficou conhecida como arte greco-romana, tá? Não é que eles vão imitar ao pé da letra, não, mas muita coisa da época da Grécia e da Roma Antiga vai ser resgatado, vai ser retomado, tá? O renascentista acreditavam romper como o período anterior, que eles passaram a chamar de Idade Média ou Idade das Trevas. Então, quem eram os renascentistas? Eram essas pessoas que estudavam, né? Eram cientistas, eram filósofos, artistas, matemáticos, astrônomos, que queria mudar o pensamento das pessoas, tá? Então, esse período ficou chamado como Renascimento ou Renascença, quer dizer que renasceu, que nasceu de novo. Próximo. Como que ficou a sociedade dessa época? Desde o final da Baixa Idade Média, no século XV, a camada social da burguesia crescia e se tornava cada vez mais influente na sociedade europeia. Os burgueses, gente, eram os comerciantes, então eram aquelas pessoas que faziam comércio, principalmente através das grandes navegações, e aí eles foram enriquecendo, 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 e o rei e a nobreza, que não era bobo nem nada, o que eles passaram a fazer? Eles passaram a trazer para o convívio deles, passaram a trazer para perto deles essa burguesia. Por quê? Porque a burguesia agora era os que tinham o dinheiro, né, as moedas. Na Península Itálica, entre os séculos XV e XVI, essa camada social, formada principalmente por mercadores enriquecidos, consolidou-se e passou a desempenhar importante papel nas cidades e estados. É o que eu acabei de falar para vocês, né? Contribuindo para difundir a mentalidade renascentista. Olha, o que acontecia? Ah, os burgueses, eles começaram a patrocinar os artistas. Então, por exemplo, lá na cidade da Itália, porque o Renascimento ele surge na Itália. O que acontecia? Há uma cidade lá da Itália, por exemplo, Florença. Aí tinha uma igreja lá para ser reformada. Contratava um artista para poder reformar essa igreja, fazer umas pinturas diferentes na igreja. Quem contratava? O burguês. O burguês pagava a reforma da igreja para ele ficar bem com o padre, ficar bem com o rei. Então ele começou
a patrocinar. Por exemplo, a Capela Sistina, pintada por Michelangelo, foi patrocinada por um burguês, né? Ele queria ter um status perante a sociedade, ele queria se ver bem com a Igreja Católica, com o rei, com os nobres, queria entrar no meio social, e aí o que, que ele fazia? Ele patrocinava essas obras de arte. O Renascimento ele vai ter algumas características muito próprias deles, tá? Que é o individualismo, eles vão voltar a valorizar a capacidade do ser humano de fazer as escolhas livres. Até então, eles obedeciam cegamente o que a Igreja Católica mandava, né? O racionalismo, que é começar a ver de uma forma diferente, é, racionalmente as coisas. Por exemplo, vai ter um embate muito grande entre as ciências e a religião, a Igreja Católica. Porque muita coisa que a ciência vai conseguir provar, desmistificar que a Igreja Católica pregava, a Igreja não vai gostar. Um exemplo disso é a questão da teoria do formato da Terra. Até então, todo mundo, independente de qualquer coisa, acreditava que a Terra era plana. O que, que vai acontecer? Vai vir alguns cientistas, alguns pesquisadores, até se chegar em Galileu Galilei, onde ele vai provar, né, mas não vai poder fazer muita coisa, que a Terra era redonda, era uma esfera, é uma esfera. E que, ai, desculpa, gente, tô com crise alérgica. E que e que o Sol era é o centro do universo, não é o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra que gira em torno do Sol. O humanismo, que é a valorização do ser humano, antes tudo era colocado, o centro de tudo era Deus, era a religião, era a Igreja Católica. Agora não, agora eles vão passar a valorizar mais a questão do ser humano. O naturalismo, que é a valorização das leis naturais, da natureza em si, e o classicismo, que é o retorno da cultura greco-romana, que eu falei logo no início. A gente vai ver essa volta da cultura greco-romana muito presente, principalmente nas obras de arte, tá? O jeito de se pintar as pessoas, o jeito de desenhar, né? Até mesmo a questão dos detalhes na hora de pintar, né? Por exemplo, quando o Michelangelo foi pintar a Capela Sistina, ele fez todo um estudo primeiro da anatomia do corpo humano, os músculos, os movimentos, pôs num esboço, desenhou um esboço para depois ele pintar a Capela Sistina. Tanto é que ele demorou 5 anos para finalizar toda a obra. Tá? Gente, esse período ele é um período muito interessante, porque ele trata de uma mudança de mentalidade das pessoas, de comportamento. As pessoas vão deixar de seguir cegamente, fielmente, vamos dizer assim, a Igreja Católica. Então as pessoas vão começar a questionar: por que que é assim e não é assim? Por que que a pessoa lá de dentro da igreja pode fazer as coisas e a gente não pode? Eles falam para a gente fazer, mas eles mesmos não fazem, entendeu? Então vai começar a ter esses questionamentos, tá? É isso, pessoal. Nós vamos falar mais de Renascimento, não acabou por aqui. A gente vai ver umas obras de arte muito bacana. A gente vai ver mais detalhada essa questão das características, né? E do quanto esse período foi muito importante e reflete até hoje no nosso modo de agir, de pensar, de falar, né? De criticar, de questionar. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.